Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia excelente que vai utilizar 3 médias móveis e tem um funcionamento muito parecido com as agulhadas, no sentido da utilização dessas 3 médias que vão precisar fazer um movimento parecido com as agulhadas. E é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. É um setup sensacional para o gráfico diário. Vai funcionar muito bem em ações de alto volume financeiro como Petri 4, Vale 3 e outras ações que eu vou compartilhar com vocês, e essa estratégia tem um funcionamento tradicional. Nós vamos precisar de uma média móvel aritmética dos últimos 9 fechamentos. Vamos precisar de uma média móvel aritmética dos últimos 12 fechamentos e uma média móvel aritmética dos últimos 15 fechamentos. Assim a gente vai ter 3 médias no gráfico. A média branca é a média mais curta, a média verde é a média do meio, que é o período 12, e a média vermelha é a média mais longa no período 15. Vamos utilizar o stop ATR no período 10, desvio 2, tipo aritmético. Esse stop vai ser utilizado para a gente fazer um stop móvel. A gente vai ter aí a intenção de carregar as operações até bater no alvo. Se você está procurando alguma estratégia para algum cenário específico, aí tá querendo fazer algum estudo das estatísticas e quer que eu traga algo aqui no canal, deixa aí nos comentários. Coloca aí, eu estou procurando estratégia para Vale 3 ou para o índice futuro. Só você deixar nos comentários aí que vai servir de base para mim ver. Eu vou ler e vou fazer os estudos aqui e ver o que eu trago nos próximos vídeos aí com base nos seus comentários. Então se você quiser deixar aí nos comentários aí a sua contribuição. Para a gente entrar na compra, como que vai funcionar? A gente vai querer pegar o exato momento em que vai ocorrer uma agulhada nessas médias móveis. Será necessário que a média de 9 esteja acima de todas as outras médias. Ou seja, a média de 9 precisa estar acima da média de 12 e acima da média de 15. Veja só que nessa situação aqui, você percebe que a gente tinha a média de 9, que é a média branca, acima da média vermelha e acima da média verde. Essa é a nossa primeira condição. A média de 9 precisa estar acima das outras duas médias. Depois disso, a gente vai querer que aconteça um cruzamento. Eu vou fazer um desenho que vai ficar bem fácil de você entender. A média de 9 vai estar aqui passando. Ela tem que estar acima das outras médias. A gente vai querer que a média de 12 cruze para cima da média de 15. Então olha só. A média de 12 é essa média verde aqui. A média de 15 é a média vermelha. Então a gente vai querer que haja um cruzamento da média de 12 com a média de 15. Veja só que esse desenho ele está acontecendo exatamente aqui. Nessa situação, olha só. O que a gente teve aqui? A gente tinha a média de 9 acima das outras duas médias e a gente teve aqui um cruzamento. A média de 12, que é a média verde, passou para cima da média de 15, que é a média vermelha. No momento em que você perceber que essas condições estão acontecendo, a gente vai esperar a abertura do dia seguinte, porque a gente vai fazer a análise com o candle fechado. No fechamento desse dia, a gente teve a confirmação desse cruzamento. Foi no fechamento desse dia. Então o que a gente vai fazer? A gente vai esperar a abertura do dia seguinte para fazer uma entrada. Foi o que aconteceu. Essa entrada ela também pode ser feita no próprio dia que a gente fez a análise, que seria no dia anterior. Mas aí teria que ser próximo ao horário do fechamento do pregão. Em algumas vezes vai ser possível sim a gente fazer essa entrada. Em outras a gente não vai conseguir ter a confirmação exata, para poder conseguir fazer a entrada. A gente precisa esperar o candle se fechar. Mas se for possível, se a gente já tiver a confirmação, pode entrar próximo ao final do pregão também. A gente vai ter um alvo de 15%. É um alvo bem longo. Vai ficar lá em cima. Bem lá em cima. A gente vai ter um stop muito curto de 4%. Que vai ficar mais ou menos aqui, na região das médias. Mas é importante você entender que a gente vai fazer aqui uma condução. Então o nosso stop inicial está aqui em 4%. Dá uma olhada só no stop ATR, aonde ele está. O stop ATR está aqui embaixo. No momento em que o stop ATR tiver num preço
melhor do que o nosso stop inicial, aí a gente começa a condução. Olha só, o stop ETR passou, então a gente já faz aqui uma subida de stop, né? Uma pequena subida de stop. E mantemos o nosso alvo. Vamos manter. E olha só o que vai acontecer aqui. Bateu lá no stop ETR. A gente saiu da operação. Estava com o stop em 4%, a gente começou a subir, porque o stop ETR ultrapassou o nosso stop inicial. A gente saiu aqui com um lucro de 3,28%. Só para você ter uma ideia, veja só a curva de capital aqui na Petri 4, né? Uma curva extremamente suave e ascendente. E se você está gostando desse vídeo, já dá uma clicada no like aí, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que você possa ficar por dentro do nosso conteúdo. Primeira condição de todas, a gente vai precisar que a média de 9 esteja acima das outras duas médias. Isso não está acontecendo. Então a gente vai esperar. E no momento em que a média de 9, que é a média branca, passar para cima das outras médias, aí a gente faz a nossa análise. Olha só. Olha a situação aqui. Você tem aí, ó, a média branca acima das outras duas médias. E a média verde, ela está começando a apontar aqui na direção da média vermelha, como se ela fosse fazer um cruzamento. A gente já tem a primeira condição acontecendo. Média de 9 acima das outras duas médias. A segunda condição vai ser a seguinte: a gente quer que a média de 12 cruze para cima da média de 15, fazendo esse movimento aqui. Confirmação. Cruzamento. Média de 9 acima das outras duas médias, elas estão alinhadas aqui, ó. A gente vai fazer a nossa entrada na abertura do dia seguinte, né? Ou próximo ao final do pregão, se for possível, né? Faltando aí 10 minutos, se a gente conseguir ter essa confirmação, a gente pode entrar também. Mas aqui no caso a gente está fazendo a entrada na abertura do dia seguinte. Um stop de 4%. É um stop curto, vai ficar mais ou menos aqui, ó. E um alvo de 15%. O nosso stop ele vai ficar aqui até o momento em que o stop ATR ultrapasse o stop inicial. E olha lá, o stop ATR passou, né? Então agora o nosso stop ele passa para o break-even praticamente, né? Já está no 0 a 0. E a gente mantém um alvo em 15% e o alvo foi atingido nessa situação. Tá aí 15% aqui nessa operação. Vamos pegar outra situação, esperar a média branca passar para cima das outras médias. E ela passou aqui, ó, com um movimento minucioso que a gente precisa estar atento. Se você olhar bem, você vai perceber que a média branca está acima das outras duas médias e está acontecendo aqui um cruzamento. É um movimento minucioso. Se você não prestar atenção, você nem percebe que está acontecendo. A média verde está cruzando para cima da média vermelha e a média branca está acima das outras duas médias. A gente tem aqui a nossa condição de compra acontecendo. Na abertura do dia seguinte, a gente vai entrar. Então, ó, entramos aqui. E aí o que vai acontecer? Vamos ter o nosso stop de 4%. Tá aqui, e o alvo de 15%. O stop ETR está lá em cima, então não faz sentido a gente utilizar ele, né? Não faz sentido, a gente tem que esperar ele passar para baixo, esperar o preço ficar acima do stop ETR. Então vamos lá, ó. E agora o stop ETR passou para cá. Então o nosso stop, que estava em 4%, ele já pode vir para cá, porque o stop ETR ficou verde. Então a gente traz, puxa o nosso stop que estava lá embaixo, a gente puxa ele para cá e começa a fazer aí a nossa condução com o stop ATR. E o nosso alvo de 15% vai ficar lá em cima. E se você está gostando desse vídeo, dá uma clicada no like aí, né? Olha aí, o alvo foi atingido. Interessante você perceber a capacidade dessa estratégia, né? Veja só que ele entrou bem no início do movimento. Fizemos a entrada com stop de 4%. Mais ou menos aqui o stop, abaixo das médias. E alvo de 15%. E condução com stop ETR. Aqui no caso, ó, ele bateu no nosso stop de 4%. Aqui na Petri 4. Pode pausar o vídeo e analisar, ó, as diversas operações.
um setup muito interessante. E aí, então, eu quero compartilhar com vocês as estatísticas. Olha aí a curva de capital dessa estratégia na PT4. Você tem uma curva extremamente ascendente, pegando aqui um período bem longo, desde o dia 5/5/2000. Tá aí a curva subindo, extremamente ascendente. No período recente, ó, tá muito bem, pegando aqui desde 2014, subindo a curva de capital. E aqui estão as estatísticas. Temos aí 165 operações com 46% de acerto, um payoff muito alto de 2,54. Então essa estratégia ela é clássica, ela vai ter aquela taxa de acerto em torno de 50%, com um risco retorno bem alto, porque a gente vai ter o stop curto e o alvo longo, e o fator de lucro aqui, ó, muito alto de 2,19, com um drawdown pequeno de 5,56%. Então é um compartilhamento de uma estratégia excelente aqui para swing trade, até position trade também, né? Porque várias operações a gente vai ficar posicionado por um período maior. Você tem aqui, ó, média de tempo em operações vencedoras 19 dias posicionado, né? Média de tempo em operações perdedoras 6 dias, e a média de tempo nas operações é de 12 dias, né? Então ela não é uma estratégia de swing trade curto, geralmente ela vai ficar posicionada por mais tempo. Veja só aqui na Vale 3, gráfico diário, a gente tem essa ótima curva de capital ascendente da estratégia funcionando. Lembrando que a Vale 3 não é um ativo fácil de se operar, né, com muitas estratégias. Então essa estratégia ela tem um funcionamento muito bom da maneira clássica, né, funcionando de uma forma aí bem robusta, utilizando um sistema de alvo e stop muito forte. Veja aí, ó, curva de capital subindo com essas estatísticas aqui. Tivemos aí, ó, 46% de acerto com um payoff de 2,21, fator de lucro de 1,95, 147 operações e um drawdown de 10%. Veja só aqui na Prio 3, gráfico diário, tivemos aí essa curva de capital ascendente, a estratégia subindo a curva de capital, e as estatísticas foram essas aqui, ó. 45% de acerto, payoff de 3,24, com um total de 55 operações e um fator de lucro de 2,70, drawdown de 7%. Veja só aqui na VEG 3, a gente tem uma ótima curva de capital também, uma estratégia funcionando muito bem aí, ó, né, pegando aqui um período bem grande. Temos aí 45% de acerto, payoff de 2,59, fator de lucro de 2,24, 130 operações com um drawdown de 8%. Veja só aqui na ITSA4, tivemos aí uma curva de capital ascendente também da estratégia, com essas estatísticas aqui. Foi aqui 40% de acerto, um payoff de 2,44, 132 operações com fator de lucro de 1,73 e um drawdown de 18%. Veja só aqui a YouTube 3, gráfico diário, curva de capital ascendente. Foram aí 84 operações com fator de lucro de 2,14, 48% de acerto, payoff de 2,20 e um drawdown de 11%. Se você quiser aprender como desenvolver estratégias para a bolsa de valores utilizando essa ferramenta aqui ou também o TradingView, é só você conferir o nosso site. Essa ferramenta, o Profit Chart, é muito boa para o mercado brasileiro, porque a gente consegue desenvolver estratégias e testar em diversos cenários. Se você está precisando de uma estratégia para swing trade, ou para day trade, ou para position trade, essa ferramenta ela te permite simular as operações das estratégias aqui no backtest e até automatizar também, né? É uma função que foi incluída aí recentemente, que permite a gente desenvolver robôs aqui para executar ordens reais. Se você quiser aprender como mexer com essa ferramenta, fazer a programação, ou se você precisa de alguém para desenvolver as suas estratégias, confere o nosso site que a gente tem todos esses serviços lá. E se você está aí trabalhando com o mercado americano ou com Forex, com criptomoedas, tudo isso a gente tem o TradingView, que é uma plataforma gratuita que você encontra na internet, onde a gente também desenvolve estratégias para essa outra plataforma. É possível testar várias estratégias no mercado americano utilizando o TradingView. E também não esqueça de deixar nos comentários, se você quiser aí alguma estratégia para algum cenário específico, se quer que eu traga aqui no canal, só você dar a sua contribuição aí nos comentários, falando o que você está precisando, para onde você está procurando estratégia, né, se você quiser, e aí eu vou ler e vai servir de base aí para os próximos vídeos, tá certo? Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like e nos vemos aí
no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.